Olá pessoal, boa noite, a paz de Jesus para você que está chegando aí no nosso bate-papo carismático de hoje. Seja muito bem-vindo, tá muito boa, nós estamos aí com temas muito legais, falando aí sobre cura interior. E hoje nós vamos falar um pouquinho da cura interior através da vida espiritual. Então, seja todo mundo bem-vindo ao nosso bate-papo carismático dessa quarta-feira. A nossa irmãzinha, né? A Silvia Enes já está aí rapidinha para a live, já acabei de ligar, ela já chegou aí. Minha querida, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo carismático. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco. Imagina, a alegria é minha poder estar nessa noite com vocês, né, de um tema tão profético e tão propício para nós nesse tempo, né, onde Deus nos chama a estar mais perto, né? Quero dizer que a alegria é nossa, não só minha, mas também da comunidade Mariana Resgate, de estar mais uma vez com vocês nessa noite. Amém. Então, irmão, para a gente iniciar, já gostaria que você se apresentasse, né? O pessoal já está chegando aí na live. Você que está chegando, seja bem-vindo, né? Tem um ícone aqui embaixo, né? Parece um aviãozinho, uma setinha, você clica e você envia para os seus amigos, o pessoal lá do seu grupo de oração, o pessoal que acompanha, né? Então você convida. Então, irmão, você, né? Então é da comunidade da Danusa, né? A live da Danusa semana passada fez sucesso por aqui e com alegria ela te indicou, então, né, para você estar aqui conosco nessa quarta-feira. Se apresenta aí para a gente. Então, né, para aqueles que acompanharam semana passada, né, a Danusa, nossa fundadora, esteve com vocês partilhando sobre afetividade e sexualidade, né? Ela que é uma mulher abençoada, né? Então, eu sou membro de aliança da comunidade Mariana Resgate, aqui de Alfenas, né, da Diocese de Guaxupé. Meu nome é Silvia. Tô desde o começo da fundação da comunidade com eles, né? E é Legal. uma alegria poder testemunhar e viver esse carisma, né? São 11 anos já de fundação e a comunidade ela tem como carisma, para aqueles que não conhecem, né, vem conhecer um pouquinho da comunidade, mas ela tem como carisma esse resgate, né, dos filhos de Deus para uma amizade genuína. Aquela amizade, né, do princípio aos moldes sobre a vida de Nossa Senhora. Então, tudo nós olhamos para a vida de Nossa Senhora para que nós possamos viver, né, esse resgate, esse retorno à originalidade da amizade com Deus. Né? Então, eu sou casada há quase 7 anos, tenho 2 filhos, né, um já está com Deus e uma menina, Ana Tereza, que está com 1 ano e 2 meses. Né? E é uma alegria poder viver e trilhar esse caminho com Deus. Eu quero dizer que essa foi a melhor escolha de Deus para mim, né? Ser esposa, ser mãe e ser membro de uma comunidade. Amém, que alegria. Seja muito bem-vinda mais uma vez. E hoje nossa semana, na verdade, nós estamos falando aí sobre cura interior. Né? Nós falamos ontem um pouquinho sobre a cura dos relacionamentos, né? Nós fizemos um momento de oração. Na segunda, nós falamos um pouquinho, né, do conhecer sua história, do autoconhecimento. Então, se nós já estamos dando passos aqui, né, dentro desse tema de cura interior, mas, irmã, eu quero começar com uma pergunta, assim, voltando um pouquinho, né, lá no começo, para a gente ir matutando mesmo, né, esse tema de cura interior. Fala aí um pouquinho aí para a gente iniciar, né, o que é de fato cura interior? Então, né, a gente, para o pessoal que está chegando hoje, foram 2 lives maravilhosas sobre a questão do autoconhecimento. Ontem também a Sirlene aprofundou sobre a diferença de cura interior, cura espiritual, o que que é, né, todo esse processo. Então Sim. vale a pena ver de Ontem, novo. irmã, desculpa te interromper, ontem o Emílio estava chamando, não sei se você viu, chamando a Silene de Silvia. Já Aí estava eu, fa- aí eu antecipando o que a gente ia viver hoje, é tudo com S. já falei, já tá pensando na live de hoje, né? Tá pensando na live do outro dia já tava chamando a Sirlene de Silva. Ô, bênção de Deus, né? Então, esse processo, né? O que que é importante a gente entender? Porque a Danusa diz muito para nós. Às vezes vocês vão ouvir muito eu falando da Danusa, mas é porque quando a gente bebe de um carisma, a vida do fundador fala muito com a gente, né? E Muito. a Danusa diz muito para nós, né? O carisma diz muito para nós que é necessário que a gente
ou a gente reze direito, a gente viva direito. Então é preciso com que a gente conheça, a gente firme a nossa mente e as nossas forças para que a gente se impulsione. Então, quando a gente fala de cura interior, é algo que é de dentro. E aquilo que é do nosso interior, que é do nosso secreto, não é todo mundo que põe a mão. Como nós Verdade. fomos criados por Deus, como nós somos criaturas, é igual um carro. Quando um carro estraga, quando, né, qualquer equipamento ele estraga, a gente não vai em qualquer lugar para consertar. A gente vai numa autorizada. Porque Sim, aquela autorizada sabe, né, como que aquele carro foi feito, como que aquele carro foi modelado. Então, a mesma coisa acontece conosco. Quando a gente fala de cura interior, a gente se remete ao nosso Criador. Então, a cura interior, ela é algo que a mão de Deus, aquilo que Deus é capaz de tocar e aquilo que Deus é capaz de fazer. Então, cura interior, ela passa, né, pela alma, ela passa pelo espírito. Ontem a Sirlene falava muito pra gente sobre a questão, né, da cura interior ser ligada aos afetos, né, à alma. E ao sim, espírito a gente ser relacionado com a cura espiritual. Mas eu queria fazer uma junção, né, das duas coisas nessa live de hoje. Porque não tem como a gente passar por afetos, por emoções, se a gente não tiver ligado àquele que nos criou. Ele sim, nos conhece, ele sabe. Então, para você que está aí chegando agora, o que que é cura? É importante, né, a gente saber isso. O que que é sim, cura? Então, eu procuro um processo de cura interior. Eu quero, primeiro, né? As pessoas procuram cura porque elas querem quê? Elas querem sarar de alguma coisa, de um sentimento sim, ruim, de um comportamento ruim, de algo que elas não conseguem sair. Então, como que eu sei? O que que é ser curado? O que que é passar, né, por esse processo? É a gente voltar ao original. A gente voltar, quando a gente pensa num doente, né? Como que eu sei que ele está curado? Quando aquilo não afeta mais ele, não causa mais, né? Não, aquilo não define o comportamento dele e não define o que ele é. É igual uma gripe. Como que eu sei que eu sarei de uma gripe, que eu fui curado de uma gripe? Quando eu paro de espirrar, quando eu paro de ter corpo ruim, quando eu paro de ter febre. Então, a cura interior, ela é algo que eu vivo com Deus, que eu escolho e mais ainda, que eu vou atrás. Isso é muito importante as pessoas entenderem, porque às vezes a gente fica esperando a cura chegar até nós. E quando a gente está doente, a gente vai atrás do médico, não é mesmo? sim. Não é a gente que tem que ir. E é isso Ah, que as pessoas, que nós precisamos entender hoje, né? Que nós sim, precisamos entender isso. Que nós precisamos ir atrás, porque a cura interior passa por Deus. E eu sei que eu estou curado quando aquilo não me afeta e não define mais o que eu sou. Não define os meus comportamentos, não define as minhas reações, não define como eu respondo, como eu atendo um telefonema, quando eu lido com uma frustração. Então, quando aí a gente pode voltar, né? Se eu penso no homem original, no Adão, no primeiro homem, que é o homem perfeito, como eram as reações dele? Como eram os relacionamentos dele? Como Adão se sim, relacionava com Deus? Isso é muito importante para que a gente possa viver o processo de cura interior, para que a gente possa viver esse voltar ao original. Então eu preciso ter os meus olhos voltados para o Criador. Como ele me sim. sonhou, como ele me quis. Então é importante que a gente entenda: cura é voltar ao centro daquilo que Deus me quer. E aí a gente entra em outra pegada difícil, né? Como saber o que Deus quer de mim? Que a gente ouve muito isso. Vocês ouvem muito isso aí? Nossa, demais. As Demais pessoas às mesmo. vezes vêm até nós com essa dificuldade. O que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim? Deus Como te criou para saber, ser amigo né, o dele. qual que Deus quer de mim? É. E aí, às vezes, assim, não estranha, a gente não tá indo para outros lados, né? Vocês vão entender daqui a pouco por que que a gente está entrando nessa linha, né? Sim, Mas Deus te sonhou, te quis no plano original dele como amigo. Porque quando a gente fala de vida espiritual, a gente fala de amizade com Deus. E quando a gente fala de amizade com Deus, a gente fala de intimidade. A sim, gente fala de intimidade, sabe, Miriam? E não é, a gente acha que ser íntimo de Deus é só rezar. E eu quero dizer para você que oração, ela é esse encontro, mas um encontro de intimidade. Um encontro de comunhão, onde eu não tenho medo de dar aquilo que eu não tenho medo de dar as minhas misérias, de dar as minhas alegrias.
E quando a gente fala de cura interior através da vida espiritual, é isso. É eu me relacionar com Deus, eu viver essa amizade com Deus, eu mergulhar na profundidade. E aí as pessoas às vezes têm muita dificuldade de viver esse processo, porque acham que vida espiritual é êxtase, é fogo alto, como a gente sempre diz. Igual Né? E Santa aí, Teresa de irmãos, Ávila, fogo, né? né? E aí, irmão, Tá. você está no fogo, e aí, você já subiu, e aí, você já foi no céu e desceu. Quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, vida espiritual é vida de simplicidade. É Ó, vou vida de anotar amizade isso. daquele que é vida de simplicidade. É vida de alguém que chega na casa do outro e ele pode ter um pão, ele pode ter um café. Ele não precisa ter nada. A gente vai até a casa do outro simplesmente pela presença. Vida espiritual é isso. É eu querer estar com Deus não por aquilo que ele pode me dar. Não por aquilo que ele pode fazer na minha vida, mas por aquilo que ele é. E o que Deus Sim. é para mim e o que Deus é para você. Além de Salvador, além de libertador, ele precisa ser nosso amigo. E um amigo, como Deus, ele me faz ser aquilo que eu preciso ser. E aí sim eu sou curado. Ô, irmã, quando você. Olha que legal. Quando você falava sobre a cura interior, né? Voltar àquilo que é originalidade, me via muita mente sobre, né, restauração. Né? Uma restauração é diferente de uma reforma, né? Então, para você fazer Sim, uma restauração, você tem que voltar àquilo, né? A origem. E agora você falando dessa questão de intimidade, né? E para acontecer de fato uma restauração, somente conhecendo a história, aprofundando, vendo toda a cultura, todo o histórico, né? Que uma pessoa consegue uhum, ali fazer a restauração. Não dá para você chegar ali e imaginar, acho sim. que vai ficar assim, né? Não, é voltar aquilo que é original. Para voltar, é preciso intimidade, é preciso saber a história, o que aconteceu, né? Isso é verdade. A gente precisa saber, Miller, de onde a gente precisa partir e aonde eu quero Sim, chegar. Senão a gente vai atirando para todos os lados. E aí a gente vê muito isso hoje. Pessoas buscando, às vezes, em retiro de cura interior, aí não se encontra, muda de religião, vai procurar uma seita, vai procurar remédios, e aí não encontra, vai procurar uma coisa ali, outra ali. Por quê? Porque não sabe de onde está e nem onde quer chegar. Para que a gente saiba e para que a gente sim. colocar as coisas no lugar, preciso saber onde eu quero chegar. E alguém que deseja viver a cor interior precisa saber, eu quero chegar ao céu com Deus. Um coração curado, principalmente um coração que passa por essa vida espiritual, porque a vida espiritual me faz mudar de vida. Ter uma vida espiritual, ter comunhão com Deus, não me deixa do mesmo jeito. Eu fico incomodado. Um coração que deseja a cura, ele não descansa. Às vezes a gente acha assim, um coração curado, eu vou ter paz no meu coração. Meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer o contrário. Aí que o seu coração vai ser incomodado. Porque aquele que recebe a cura, deseja mais de Deus. Quer mais de Deus. E aí, a gente, como diz, né, um grande santo, o nosso coração só repousa se ele encontra com o amado. Então, a vida, e aí eu quero retomar, né? Quando você falava sobre essa questão da restauração, nós precisamos entender por que da ligação, né, da vida espiritual com a questão da cura. No plano original de Deus, quando Adão foi criado, quem descia para encontrar com Adão? Deus. Se a gente pega em Gênesis, lá no capítulo 1, no capítulo 2, quando vem narrada a criação, Deus descia. Deus descia. Então, Deus se antecipa. Porque havia no coração de Adão um desejo por Deus. Então, aquele que necessita de cura, e todos nós ouvimos nas duas lives isso, todo mundo precisa de cura. Todo mundo Sim. tem algo a ser transformado. E principalmente quando a gente fala de cura espiritual, a gente fala de pecado. Então, se eu falo de pecado, aí que todo mundo precisa mesmo, porque quem Precisa. não peca? E nesses tempos onde nós não temos a graça do sacramento da confissão, aí sim nós precisamos nos apegar ao momento de encontro com Deus. Hoje, Miller, nós vemos muitos rótulos. E no plano original de Deus, o rótulo, aquilo que tinha sobre nós era o quê? Nós éramos amigos. E Deus descia para falar com um amigo.
E hoje nós temos rótulos de muitas coisas que nós colocamos em nós, que o mundo coloca em nós, que os outros colocam em nós e, mais ainda, e que nós colocamos em nós mesmos. Então, quando houve o pecado, quando o pecado entrou no mundo, nós sabemos que houve um engano, houve um diálogo, né? Adão, ele deu voz, ele deu atenção para um diálogo que era diferente da voz de Deus. Então, a maioria das vezes que nós somos feridos interiormente, é porque nós damos ouvido para aquilo que não vem de Deus. Nós dialogamos, seja com a nossa voz, mas principalmente com a nossa mente. E aí a gente vai confabulando, até que a gente chegue ao ato. E aí esse ato fora de Deus causa em mim uma ferida, me separa de Deus. E aí a gente começa a buscar aquilo que não é para nós. E aquilo que não é para nós nos cansa, vai nos enfraquecendo. Por isso, aquele que é ferido, aquele que vive, né? Aquele que tem feridas na alma, ele geralmente tem essa dificuldade, né? De sair, tem essa dificuldade até mesmo de colocar as coisas para andar, né? De colocar as coisas para sair do lugar. São pessoas que esperam muito dos outros, né? Para que ele saia do lugar. Então, o pecado causa isso, essa separação de Deus. E quando Adão, ele chega, né? E ele rompe com Deus, porque a gente acha que Deus expulsou Adão, mas na verdade Adão disse para Deus, eu não te quero mais. Porque o pecado é isso. A ferida que nós escolhemos, que nós deixamos entrar, na verdade é isso. Nós dizemos também para Deus, eu não te escolho. Eu escolho a tristeza, eu escolho o remorso, eu escolho a culpa, a gente escolhe nos alimentar às vezes disso. Como a gente ouve aquela história de aquilo que cresce em nós é aquilo que eu alimento. Sim. Não é? Então, a gente acaba entrando nisso, né? E quando o pecado ele entrou, houve 3 sentimentos, que são os principais sentimentos que nos afetam e que nós precisamos estar atentos. O primeiro foi o quê? Quando Deus desceu, o que Adão fez? Ele se escondeu. Então, um coração ferido, ele tende a esconder dos outros a verdade dele. Ele tende a esconder dos amigos, dos pais, e ele tenta até mesmo esconder de Deus. Ele se faz de bonzinho, ele se mascara, ele tenta ser uma pessoa que ele não é. Porque quando a serpente foi confabulando, eles disseram para que Adão e Eva fossem como deuses. Então, a gente cria personagens para nós. A gente cria personagens para nos mascarar as verdades que estão no nosso interior. Então, esse é o primeiro sentimento. O segundo sentimento que o pecado veio foi um sentimento de medo. Então, medo do que poderia acontecer. Então, eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de arriscar, eu tenho medo de fazer as coisas, porque eu não sei o que virá. A falta de confiança. Rouba de nós a confiança em Deus. E o terceiro sentimento foi o vitimismo. Que nós ouvimos muito na live de segunda-feira, quem estava aí, né? Sim. Não, Sim. eu que comi. A serpente, foi Eva que me deu. Não foi eu que te dei, foi a serpente que me deu. Então, o coração ferido, ele se faz de vítima. E o pecado, ele faz o quê? Ele deturpa a nossa visão. Sim. Então, quando você falava de restauração, acontece isso. Nós vamos colocando tintas em cima de tintas e aquilo que é original vai se apagando. Então, um coração ferido, ele não sabe mais quem ele é. Se alguém perguntar para ele do que ele gosta, do que ele sonha, do que ele espera, ele não sabe definir. Quantos de nós hoje estão assim? Se a gente perguntar o que você gosta de comer, o que você gosta de fazer, a gente fica, não sei. A gente tem dificuldade. A gente não consegue encontrar o bom, o belo em nós. Porque o pecado nos acusa. E aí vai perdendo a nossa muito identidade. Mais esse processo. Isso. A gente não sabe quem é. Então, isso, né, dá dificuldade para que a gente viva esse processo de retornar ao original. A gente tem medo de Deus, a gente se afasta de Deus, porque eu não sei o que Deus é capaz de fazer, eu não sei o que Deus é capaz, né, de mudar na minha vida, então eu não me arrisco a viver uma vida de intimidade. Muito bonito isso que você falou, né? Esses 3 sentimentos aí comparando a Adão, né? E eu não tinha tido essa percepção ainda, né? E, nossa,
como que isso está ligado lá e na nossa vida hoje, assim, como isso reflete, né? Incrível isso, tá tudo anotado aqui, gostei. Pessoal que está em casa, o pessoal gosta de participar, gosta de comentar. Se vocês tiverem perguntas aí, de acordo com a gente poder recorrendo aqui na live, pode deixando aqui, porque a Silvia vai responder, né, irmã? Isso, claro. E eu queria dar assim, como que a gente aplica isso na prática, né, Miller? Porque às vezes a gente partilha aqui e o pessoal não entende de como isso reflete na nossa vida. Eu queria dar um Sim. testemunho pessoal de uma experiência que eu vivi, né? Eu queria dizer para os irmãos que estão aí, né? Eu falei, ainda brincava com o Miller assim, que era uma responsabilidade muito grande. Porque teve Aham. coordenador diocesano, teve coordenador estadual, vai ter um padre. E aí a gente estava assim, né? Falei que eu não sou, né? Eu não sou ministra, não sou ministra assim formada, né, de cura interior, mas graças a Deus, Deus através, né, desse carinho ministra muito na minha vida. Mas eu, antes de falar de pessoas, eu queria falar daquilo, né, de como isso refletiu em mim, né, Sim. de como esse processo de conhecer, porque a gente, quando se fala de muito de cura interior, a gente fala de Uhum. autoconhecimento. E a gente ouviu disso segunda-feira. Sim. Mas como que o pecado ele me feriu? Porque assim, a gente vê que São Paulo diz lá na carta aos Romanos, lá no capítulo 7, no versículo 19, ele diz para nós assim, que a gente faz o mal que nós não queremos. E o bem que nós queremos fazer, nós não conseguimos fazer. Então, há em nós o pecado. Então, o Sim. pecado, ele tem uma marca em nós, mas nós não podemos esquecer que Cristo venceu, que ele é aquele que triunfou sobre a morte e trouxe para nós a libertação do peso do pecado. Então, eu escolho pecar. Eu escolho não entrar na misericórdia. Então, há sobre mim condições de não viver e de não permanecer na ferida. Só que é preciso que eu escolha. Então, o que aconteceu na minha vida, né? Só para as pessoas entenderem como que esse processo, né, de voltar ao original ele acontece e quão importante é a gente ter intimidade com Deus, né? Eu fazia doutorado na época, né? Eu sou formada em nutrição e terminei meu doutorado em 2018. E só que assim, Recente. hoje, com a graça de Deus, eu sou dona de casa, com a maior alegria do mundo, me dedico à maternidade porque eu acredito firmemente, né, que esse é o plano de Deus para mim, né? Então, assim, o processo, eu acredito hoje que esse processo dos estudos, ele foi um processo que Deus usou para me curar. Então, eu era uma pessoa que eu confiava muito naquilo, na minha inteligência, nas minhas capacidades. Então, havia dentro do meu coração uma autossuficiência muito grande. E até Hum. mesmo a gente ter, né, a raiz das coisas. Meus pais, eu tenho 3 irmãos e eu tenho uma irmã gêmea e um irmão mais Que velho. legal. E aí, meus pais sempre foram muito rígidos conosco. Então, meu irmão, ele foi pai muito cedo, ele foi pai aos 14 anos. E a minha irmã, ela teve um problema, né, com vida sexual muito cedo. Então, eu sempre ouvia meu pai dizer para eles que ele tinha sido frustrado com os filhos e que eu seria a salvação da minha casa. Então, porque eu gostava de estudar, porque eu gostava de fazer isso, gostava de fazer aquilo, então que eu seria a salvação de casa. Então, eu cresci com um peso sobre as minhas costas de que eu não poderia errar, de que eu precisava suprir as expectativas dos meus pais. Então, o que que aconteceu? Eu fui gerando isso em mim. Eu preciso ser melhor, eu preciso ser melhor, eu não posso errar, eu não posso errar. E isso foi gerando no meu coração ansiedade. Quando foi em 2017, eu descobri, depois de muita sofrer de ansiedade, eu descobri que eu estava com crise de pânico. Eu tive transtorno de pânico. Uhum. E eu estava sendo acompanhada na comunidade em oração. Né? Então, na comunidade nós temos, né, um formador pessoal. Por isso é tão importante, meu irmão e minha irmã, saiba que a cura interior, mais uma vez eu quero reforçar isso, Mili, porque foi dito nas outras lives e eu quero reforçar isso. Nós podemos ministrar a cura interior sozinhos? Podemos, devemos, precisamos, porque aquele que age em nós é Deus. Se eu tenho uma relação Sim. de intimidade, eu entrego tudo para ele e ele faz na minha vida. Mas é Isso. importante, nós temos um olhar de fora. Porque, como eu dizia para vocês, o pecado ele deturpa a minha visão.
Então, eu acho que eu sou uma pessoa, quando na verdade eu sou outra. Eu quero ser uma pessoa, mas na verdade o meu interior eu sou outra. Que é o plano Sim. original de Deus. E às vezes, e não é qualquer pessoa, nós precisamos ir a pessoas que têm essa vida de oração, que têm essa intimidade com Deus, porque é Deus quem vai revelar. Então, na comunidade, nós somos acompanhados, né, por um formador pessoal. E eu já vivia, né, estava sendo acompanhada semanalmente com orações de cura interior, justamente para essa ansiedade, mas isso não passava. Então, o meu formador pessoal, né, depois de muito orar, depois de muito pedir, Deus deu a revelação de que eu precisava de tratamento, além da oração, né? Então, eu precisei de terapia, né? Procurei um psicólogo cristão para me acompanhar e eu precisei tomar medicamento, né? Eu precisei entrar com medicamentos, né, com ansiolíticos, precisei de psiquiatra para que eu pudesse sair. Mas o que me ajudou e como que eu consegui sair desse coração ferido? Porque aonde estava a ferida, Miller? No desejo de ser Lá Deus. atrás. Lá atrás, eu queria ser Deus, porque quem não erra? Deus. Olha o pecado original. Eles queriam ser deuses. E eu também queria ser Deus, porque eu não queria errar, eu não Sim. queria decepcionar pessoas. Então, isso eu fui cercando a minha vida desse, eu não podia falhar. Então, quando eu me era encurralada, vinha esses sentimentos. Então, o que que aconteceu? A oração de cura, o acompanhamento espiritual, ele me ajudou a fazer o quê? A entender aonde estava a raiz. O acompanhamento psicológico me ajudou também a enxergar o que estava fora nas minhas emoções. Os remédios, né? Eles me tiraram os meus sintomas, mas o que me colocou de novo no eixo? O que me colocou de novo no eixo? Porque a gente vê na palavra, principalmente quando a gente pega lá em Lucas 11, no versículo 24, vem dizer que quando um demônio, né, quando o mal ele é tirado do coração do homem, ele sai e começa a vagar. E Uhum. não encontrando um lugar que possa morar, ele volta e encontra a E casa traz. arrumada. Então o processo de cura interior faz isso com a gente, arruma a nossa casa. Sim. Só que se a gente não preenche a nossa casa, o que que acontece? O Espírito Santo chama sete Isso. piores que ele, diz a palavra. E aí eles vêm habitar nessa casa e a condição do homem é pior do que a inicial. Sim. Então a vida espiritual, o acompanhamento espiritual, porque aí eu fui aprofundando a minha vida de oração, eu fui intensificando a minha vida de oração, eu tinha o apoio dos irmãos, eu tinha o apoio, né, daquilo que foi preciso. E aí, o que que acontece? A vida espiritual preenche. É Deus Sim. quem preenche e ocupa o lugar daquilo que foi retirado, que não era meu. Então, Sim. Deus vai ocupando o lugar para que nenhum mal volte. Então, por que que acontece isso? As pessoas vão no grupo de oração, recebem cura interior, ministram sobre elas, são curadas, tomam posse da cura, mas logo depois o que que acontece? Esfria. E às vezes a gente abandona o ser curado porque a gente não preenche. A gente não ocupa aquele lugar que foi retirado. Aquele lugar que Nossa, foi desocupado do mal, daquilo que não era nosso. verdade. Então a vida espiritual, ela vem preencher, ela vem ocupar de Deus e das coisas de Deus o lugar daquilo que ocupava, que o mal ocupava. Que E aí, legal. depois disso, desse processo, né, eu lembro que foi um processo doloroso de viver, que eu tinha sofrido um aborto há pouco tempo e eu desejava muito engravidar. E por causa da medicação eu não poderia engravidar. Mas Uhum. Deus me graça de em 4 meses receber a alta e receber a cura. E eu passei por mais um processo de 6 meses de Deus ir ocupando os lugares. E logo depois eu tive a graça de conceber meu segundo filho. Né? Então, eu quero dizer e testemunhar isso para você. Vida espiritual faz Deus ocupar o lugar que é dele em mim. Para que as Sim. feridas, elas não deixem, elas não retornem, né? Porque Deus me Sim. conhece, sabe quem eu sou, e Ele vai ministrando verdade sobre a minha vida. Isso é bonito demais, Miller. Isso é Isso é lindo. profundo demais. As pessoas precisam entender. Ô, Gente, vocês estão me irmã, entendendo? O pessoal tá aí na live, vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Porque às vezes, né, isso tá tão claro na minha cabeça, sim. mas às vezes o povo não me entende, Miller. Você tá me Ô, entendendo, irmã, irmão?
tem uma pergunta aqui, mas antes da pergunta, uma coisa que eu quero reforçar, já foi até falado, você expressou isso, mas eu quero reforçar, né? Igual você comentou que sofria da ansiedade, tudo isso, e você descobriu a raiz disso tudo. Só que, na maioria das vezes, tudo isso acontece inconscientemente, a gente não tem assim, a consciência da raiz. Né? E quantos dos nossos comportamentos hoje nós fazemos, né? E não sabemos por quê, né? Não identificamos a raiz. Às vezes achamos isso normal. Né? Não, a pessoa temperamenta a si mesma, a pessoa é difícil e tudo, eu sou assim mesmo e tal. Mas, assim, nesse processo de cura interior, de autoconhecimento, que nós vamos descobrindo as coisas. E muitas coisas a gente não lembra, a gente não recorda. Né? Às vezes, nossa memória ali não quis nem lembrar daquilo, porque aquilo traz dor, né? E é natural do instinto nosso fugir da dor. Né? Então, assim, igual você partilhou, né? Quando você tomou consciência disso, conheceu, trabalhou, né? Que aí a cura aconteceu. Santa Teresa de Ávila, ela falava que a gente precisa de um diretor espiritual e de um amigo espiritual, né? Para ajudar a gente no processo. E o quanto que isso também é importante, né? Que às vezes a gente está com a visão tão fechada que a gente não enxerga o outro. Aí vem um amigo, né? Aquele amigo de verdade, um amigo sincero que vem te dar um chacoalhão, coloca você na realidade e fala, ó, as coisas não são bem como você está pensando. E aí você acorda, você vê, e aquele amigo, aquele diretor espiritual, o padre, né, te ajuda você nesse processo. Nossa, isso é muito importante, né? Você falando de Santa Teresa de Ávila, uma das baluartes da comunidade é Santa Teresinha do Menino Jesus. Né? Então, assim, eu Olha, lembrava também, né? Nós temos como baluarte Santa Teresinha do Menino Jesus, São José, né? Que é um grande homem, né? Um pai. Temos também a comunidade consagrada a Nossa Senhora de Fátima. E também nós temos São João Paulo II, né? Como ó, aquele também, né? Aquele também que é aquele que teve, né? Deu a sua vida em prol também de voltar à originalidade de Deus, né? Daquilo que sim. Deus queria também para o homem, para a mulher, né? Para a humanidade. Olha a Danusa aí. Então, são eles ali. E Santa Teresinha do Menino Jesus, ela passou por esse processo, né? De entender. Quando a gente vê a história, e muitas das vezes ouvem, né, superficialmente sobre Santa Teresinha e acham ela uma santa muito mimada, né? Porque ela teve tudo, a rainhazinha e a florzinha para cá e a florzinha para lá. Mas Santa Teresinha foi uma mulher que desde muito cedo teve um coração decidido por Deus. Mas ela ainda tinha apegos na terra, né? As Sim, irmãs, o pai, a mãe. E às vezes nesse processo, né, de cura, de entrar na intimidade com Deus, porque Miller, Deus é ciumento. Ele não aceita nos dividir. Ele não aceita um coração dividido. Ele precisa ser o primeiro lugar. E no coração de verdade. Santa Teresinha ainda tinha algumas coisas, né? Que ela ainda tinha apegos. E quando ela se viu doente, né? Quando ela se viu doente, ela caiu, né? De cama e tentaram remédios e tentaram tantas coisas e nada curava Santa Teresinha, porque ela já tinha perdido a mãe e a irmã tinha ido para o Carmelo e ela vivia nessa angústia, mesmo tendo a certeza que Deus a chamava. Quem sorriu para ela? A Virgem do Sorriso. E ela recebeu a cura através de uma visita de Nossa Senhora. Né? Quem não Sim, conhece a história de Santa Teresa, conheça, porque é uma santa que teve um coração decidido e que amou muito a Deus. Então, sim, diante desse coração decidido, né, ela também teve várias pessoas que a acompanhavam, mas uma das pessoas que mais acompanhou Santa Teresinha e que ela foi muito amiga foi o Espírito Santo. Né? Então, ele soprava também o coração de Teresinha. Ele soprava o coração dela. Né? Ele inspirava. Santa Teresinha tinha inspirações. Ela foi uma santa que não teve êxtases, que não teve grandes revelações de Deus. Ela foi uma mulher que viveu a simplicidade, que viveu o simples, o amor às pequenas coisas. E esse é o segredo de um coração curado. Meu irmão e minha irmã, o processo de cura, ele é simples. Ele exige um coração decidido, que é o que muitos de nós tem falhado. Um coração que decide por Deus, porque para sair do pecado, e você falava, né? Que às vezes a gente não consegue sair, às vezes a gente fica patinando aí na vida espiritual, vai para um lugar, vai para o outro.
É preciso de um coração decidido. É preciso vontade. E nós Uma somos homens e determinada mulheres fracos na determinação. vontade. Isso, determinada determinação. Nós somos homens e mulheres fracos na vontade. Então, o Espírito Santo, junto com os amigos, aqueles que precisam, mas antes disso, é preciso primeiro colocar Deus no lugar que é dele. Qual que é o lugar que é dele? O primeiro. O centro. Se eu coloco Deus no primeiro lugar, eu posso ser ferido? Sim, e eu vou ser ferido. Mas com Deus, nada sai do lugar, me atinge, me chacoalha, mas rapidamente Deus ordena. Sim. Ele é um médico, então ele rapidamente ele trata a ferida e eu não me desvio. Sabe, Miller? Um coração ferido, um coração doente, ele se desvia. Ele não consegue ter firmeza em nada. Sabe aquelas pessoas que começam uma coisa, começam outra, começam uma coisa, começam outra, não conseguem. Não tem firmeza. Continua. Quando eu me uno a Deus, e aí eu retomo aquela frase, né? Eu sei onde eu vou chegar. Santa Teresinha diz: eu quero ser, eu sou o que Deus pensa de mim. Né? Então nós precisamos ser esses. O que Deus pensa de mim. Isso não vai ser eu que vou te dizer. Isso vai ser você que vai descobrir com Deus. Ele vai te dizer. No tempo certo. Para que você tome posse. Eu fui, de fato, mergulhar na intimidade com Deus depois dos meus 24 anos. Se Deus tivesse me contado aos 15 anos que eu fosse entrar numa comunidade, talvez eu teria dito para Deus, não vou. Ele sabe o tempo certo. Então, ele foi me curando, foi me preparando. E o mesmo vai acontecer com vocês. Com vocês que estão aí nos acompanhando. Deseje. O segredo é esse. Desejar. Deseja a cura. Mas antes de desejar a cura, deseje Deus. Porque lá em Provérbios diz para nós, Deus deseja o seu coração. O resto ele vai dar por acréscimo e a cura é consequência. Amém. Que bonito. Ó, irmã, tem uma pergunta aqui. Nosso irmão fala assim, o jejum sendo uma prática espiritual tem grande eficácia no processo de cura interior? E aí ele pergunta, se iguala ao efeito da confissão? Aí, assim, explica pra gente, né? A confissão, ela é um sacramento, né? Então, questão dessa comparação aí do jejum e desse sacramento da confissão. Não, ele não se iguala, né? Igual você mesmo já disse. A confissão, ela é um sacramento. Sim. Ela é algo assim. O poder da confissão é o próprio Deus que perdoa os meus pecados. Então, há sobre a minha vida um peso de libertação muito grande. O jejum, ele vem para fortalecer a minha carne. E aí a gente entra principalmente em pecados da carne, né? Masturbação, gula e por aí vai, né? Luxúria, fofoca e tantos outros, né? Tá aí, desejo da carne. Então, assim, o jejum, ele é uma prática que me fortalece, que trabalha a minha carne e que me abre a uma vida interior. Então, ele emudece aquilo que grita do mal em mim, porque eu me sacrifico, eu submeto a minha carne, né, a uma vontade para que ela se eleve, para que ela se dê a Deus. Agora, a confissão, não. A confissão é o próprio Deus personificado que diante do mal e do peso que me separava de Deus, novamente é o quê? Uma união. Isso o jejum não é capaz de fazer. Esse retorno, ele me sela, ele me faz voltar. Então, meu irmão e minha irmã, é uma diferença muito grande entre a confissão, né, o efeito da confissão e o efeito do jejum. Mas os dois são profundamente importantes para que a cura aconteça. Então, o jejum, a penitência, as orações, né, os livros, as meditações, as devoções, todas elas me fortalecem. E aquilo que a gente partilhava, vai enchendo e ordenando a minha casa de Deus. Daquilo que vem de Deus. Então, vai ocupando os lugares que poderiam ser ocupados pelo mal. Agora, a confissão, há um peso de redenção. Né? De redenção, onde o próprio Deus diz. E a gente vê vários exemplos na Bíblia, onde o próprio Jesus diz, né? Em vários, vocês podem pegar todos, eu acho que em todos os evangelhos tem, quando Jesus diz, né? Seus pecados estão perdoados e o homem é curado. Né? Então, assim, através da confissão, há muitas curas. Muitas curas acontecem, né? Principalmente de curas onde há pessoas que estão com falta de perdão,
pessoas que estão aprisionadas na fofoca e às vezes as coisas na vida não conseguem ir para frente porque a pessoa tem inveja. Sim. Então, e aí a gente entra numa coisa muito grave. Irmãos, hoje nós temos muita dificuldade de confessar direito. Né? Nós precisamos ser formados na confissão. Confissão, a gente chega... Qual que é a matéria da confissão? Pecado. Então, você vai na confissão para falar do seu pecado. Você não precisa justificar o porquê você pecou. Você precisa ir lá dizer, eu pequei, mas com o coração arrependido. Adão e Eva tentou se justificar por que eles pecaram. E Deus não quer saber do porquê a gente pecou, pronto. Ele está lá para nos conceder a misericórdia. Ele quer um coração arrependido. Arrependido. Sim. Nós temos mais uma pergunta aqui, eu acho que é a pergunta de outras pessoas também, que o pessoal já está pedindo para eu fazer essa pergunta. É um irmão Maurício que fez aqui, ele pergunta assim, e se eu não consigo voltar a ter uma vida de espiritual ativa, ou seja, tinha uma vida de espiritual ativa, né, esfriou e não consegue voltar à vida de espiritual ativa. E aí? Nossa, irmãos, primeira coisa, Deus sempre dá um tempo favorável. Nós precisamos parar de ser como Jó, olhar para trás e querer voltar para uma vida que nós tínhamos. Deus, ele é capaz, e ele diz para nós que nós faremos obras maiores. E a vida espiritual, ela não implica naquilo que eu posso viver com Deus. Deus me surpreende. E aquilo que eu dizia no começo, vida espiritual não implica em orações fervorosas. Tem dia que eu vou rezar e a oração vai ser linda e maravilhosa. Tem dia que eu vou estar frio, não vou saber o que rezar. Isso não mede quem é mais espiritual ou menos espiritual. Espiritualidade não define quem reza mais, quem reza menos. Define o que? Intimidade. Amigo que é amigo, tem dia que você não fala nada. O jeito que você olha para ele, o jeito que você enxerga ele, você já sabe se ele está bem, se ele não está. Então, o que fazer para eu ter uma vida espiritual, para eu ter uma vida de comunhão com Deus? Desejar. E desejar é o primeiro ponto. Eu preciso desejar a Deus. Se eu desejo Deus, como diz, oração. É orar e agir. Então, o que você precisa fazer? Se colocar diante de Deus. Se colocar diante de Deus, faça propósitos. Quais são os propósitos? 5 minutos todo dia. Se eu preciso, 5 minutos só. Se você estiver inteiro diante de Deus, você vai ser o homem e a mulher mais espiritual que qualquer pessoa vai conhecer. Às vezes, muito mais do que alguém que dá 1 hora para Deus e nessa 1 hora ele não foi capaz de entrar no coração de Deus. Irmãos, eu vou testemunhar para vocês, eu sou dona de casa, cuido de uma filha, cuido de um marido, sou membro de uma comunidade. Nós também nessa loucura de live, Danusa mais ainda, pensa. Gente, tem dia que eu falo para vocês, eu não consigo parar meia hora para rezar. Significa que eu não rezei? Não. Tô lá lavando minha panela, Senhor, tô lá areando, e aí que eu vou esfregando, Senhor, do jeito que eu tô tirando esse carvão aqui, faz isso na minha alma, me esfrega, Deus. Ajuda eu a ter vergonha na cara para mudar de vida. O que nós temos que fazer é que nós não podemos desperdiçar as oportunidades para estar com Deus. O chamado que Deus nos faz para ter um coração curado é viver com Ele a todo instante, como diz São Bento. Reza e ora. Ora e trabalha. Esteja o tempo todo com Deus. Santa Teresinha diz isso também. É melhor eu estar com Deus do que falar de Deus. E estar com Deus, eu não preciso de muito. Ai, eu não consigo voltar ao que era antes. Irmão, para de olhar para trás. Olha para frente. Onde você quer chegar com Deus? Silvia, eu quero chegar no momento onde eu não preciso abrir a boca que Deus já vai saber o que eu quero. Então vai atrás. Se comprometa. Miller, 5 minutos. Todo mundo toma... Eu sempre falo isso porque eu acho que isso é muito sério. Todo mundo toma banho. Você toma banho todo dia? De preferência 2 vezes. De preferência 2 vezes. Então, irmão, aí que você tá lascado mesmo. Então, você vai aproveitar o seu banho, Senhor. Espírito Santo, do mesmo jeito que essa água cai. E vai tirando agora toda a sujeira, todo o mau cheiro. Espírito Santo, nessa hora, vem sobre mim. E aí você vai conduzindo a sua oração ali. Não tem ninguém te vendo no banheiro. Seu filho tá lá fora, seu marido tá lá fora, seu amigo de república, aquele que trabalha com... Ninguém tá te vendo. Deus está te vendo. Então, aproveita essa hora para rezar. E nós, irmã, né, enquanto a espiritualidade carismática, né, nós aprendemos muito nos nossos grupos de oração, no nosso jeito de rezar, esse diálogo, né?
E a gente tem que entender, uma coisa que você falou aqui, que eu marquei, eu notei, que eu gostei muito, vida espiritual não é levitar, vida espiritual não é só sentir, é fogo, aquela coisa, né? Às vezes a gente confunde muito isso, né? Claro que às Sim, vezes, e muitas das vezes, nós temos, né? Nós sentimos, né? Mas não significa que vida espiritual seja isso, né? E isso que o seu sim. comentou, eu deixei muito bem anotado e marcado aqui, né? E frisar muito bem isso. Não, irmão, pensa pra você ver. Santa Teresa de Calcutá ficou 30 anos sem sentir Deus. 30, 30. Ela não sentia, ela não ouvia. E ela deixou de ser uma mulher que teve vida espiritual. Ela deixou de ser uma mulher. Santa Mônica rezou quase 30 anos para que o filho fosse convertido. Deus não escutou aquela mulher. Quantos outros santos? São João da Cruz, as noites escuras, onde a Sim, ausência de Deus se calava. Irmãos, essas orações de fogo, elas são presentes de Deus. Elas são presentes. Mas, se a gente for condicionar uma vida espiritual, uma vida de prazer com Deus, nós nunca vamos ter vida de oração. sim, Nunca. Rezar não é gostoso. Rezar não nos traz, nem sempre nos traz prazer. E eu não preciso rezar, e eu não posso condicionar a minha oração àquilo que Deus me dá. Eu não posso estar com Deus para ser curado. Eu preciso estar com Deus para estar com Deus e ponto. Para ser amigo sim, dele. E aí aquilo que vier de lucro é lucro. E aí, Miller, uma coisa que é importante a gente entender. Eu não posso buscar a cura para ser melhor, para viver melhor. Eu preciso buscar a cura porque eu preciso alcançar o céu. ô E um glória. coração Sabe separado uma de coisa para Deus, separado de Deus, ele não vai para o céu. Se eu e você que estamos nessa live desejamos viver uma vida de eternidade com Deus, nós precisamos buscar a cura para nos unir a Ele. sim, Para nos unir, para ter uma vida configurada. E aí eu queria continuar respondendo aquele irmão que falou, né? Eu tinha uma vida espiritual e eu não consigo voltar. Qual é o modelo que ele tem usado? Qual que é o modelo de comparação? Ele mesmo. sim, É o molde, ele está usando ele mesmo de molde. Qual precisa ser o nosso molde de oração? O meu molde, enquanto carisma Mariano Resgate, é a Nossa Senhora. Mas quem me sim, inspirou? A eleição sobre a minha vida foi quem? Quem me deu? Deus. Reza, se coloca diante de Deus, Deus vai te inspirar um modelo. Pode ser sim, nesses são os amigos. Mas qual precisa ser o seu modelo de oração principal? Jesus. Como ele verdade. orava, como ele se comportava. Nós somos chamados a ser um novo Cristo. E aí sim eu vou ser completamente curado. Aí os irmãos que estão acompanhando a gente na live devem estar pensando assim, isso é muita loucura. Eu estou aqui para ouvir como é que eu faço para ser curado. Eu quero saber o passo a passo. A gente quer resposta rápida. Eu quero um teste rápido. Eu quero um teste rápido para a vida espiritual. Eu quero alguém que me diga, eu vou, faço isso, aquilo outro e pronto, eu tenho vida espiritual. Quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, se você não estiver disposto a pagar o preço para estar com Jesus, sinto muito. Você não vai chegar lá. Deus se antecipa, ele desce para te encontrar e não é difícil encontrar ele, mas você precisa desejar. Sim. E eu quero dizer para você, Miller, vale muito a pena. Amém. Deu uma travadinha aqui, mas voltou rapidinho. Irmã, tem mais uma pergunta aqui. É isso que você falou, a gente buscar a cura porque nós precisamos ser salvos. Porque às vezes nós vemos a cura interior como algo muito romântico, a gente quer chorar, aquela coisa Sim, melosa, né? Ah, porque eu quero ser uma pessoa melhor, né? Nós estamos. Hoje tem crescido demais em nosso meio aí outras linhas de cura interior, né? No meio carismático, principalmente, né? Eu posso, eu quero, eu consigo, e você tem que superar, e aí vai, né? Porque você tem que ser uma pessoa melhor. E assim, nós precisamos de cura interior porque nós precisamos ser salvos. Isso é muito, muito lindo. A nossa irmã, ela fez uma pergunta aqui para nós aqui. Ela tem dificuldade, ela tem muita sede, mas ela não consegue ainda orar em línguas. E se isso pode atrapalhar na sua vida espiritual, né? Para acontecer através da vida espiritual a cura interior. então, isso é muito assim, isso acontece muito. As pessoas às vezes falam assim: "Ah, eu não sinto o Espírito Santo porque eu não oro em línguas, eu não repouso,
Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, eu não lembro a última vez que eu repousei no Espírito. Faz muito tempo, muitos Eu anos, nunca nem repousei. lembro quando isso. Aí, ó. Isso não significa que o Boa de Espírito vontade. Santo não age em mim. Isso não significa que o Espírito Santo não age em mim. Isso não significa que eu não tenho o Espírito Santo em mim. Se eu fui batizado, se eu fui crismado, o Espírito Santo está em mim. Sim. Ele age em mim, ele ministra na minha vida. Silvia, se eu não fui batizado, não fui crismado, clamo o Espírito Santo, porque a partir de Pentecostes ele foi para todos. Todos Sim. aqueles que querem. Então, assim, a pessoa deseja o dom, mas ela precisa se abrir. Às vezes, a pessoa deseja, mas ela tem medo. Né? Que a gente Sim. falava do pecado original, né? Um dos efeitos, né? Não é o medo? Não foi o medo? Então, às vezes, ela tem medo do que Deus pode fazer, do que Deus pode pedir. E se eu me abrir e eu começar a rezar em línguas e eu começar a profetizar? E se Deus me chamar para falar em público? Ai, mas eu morro de medo. Então, a gente precisa ir na raiz. Às vezes, a pessoa tem medo de Deus, do que Deus é capaz de fazer. E aí, como que a gente cura o medo de Deus? Do que Deus pode me pedir? Tendo a certeza de que isso aí, Miller, eu quero dar uma dica para as pessoas que têm esse medo, né? Medo do que Sim. Deus pode pedir, medo de se aproximar de Deus. Se apegue em Nossa Senhora. Uma mãe, sabe o que exatamente fazer com o filho. Né? Eu Ai. imagino assim, quando Jesus deu Maria para João e, consequentemente, deu para todos os apóstolos, deu para nós, eu imaginava muito o coração de Pedro, porque ele tinha negado Jesus. E o medo de Sim. voltar? E o medo de chegar perto da mãe de Jesus e dizer para ela, mas é que eu disse, eu neguei ele. E Maria soube como trazer Pedro para perto, para que ele fosse aquilo que Deus queria dele, que foi Sim. aquele que foi o homem sobre o qual Deus deu a chave do céu. Então, Maria é aquela que nos faz entrar no centro da vontade de Deus e nos faz permanecer. Então, se você tem alguma dificuldade, se você tem esse desejo de orar no Espírito, tem esse desejo de profetizar, tem esse desejo de ser mais íntimo de Deus e você não consegue, se alie a Nossa Senhora. Se alie a ela, comece a pedir a presença de Nossa Senhora na sua casa, mas não só na casa física, mas na casa do coração. Sim. Peça para ela, porque lá vem dizer para nós, né, que a partir de então João a recebeu em casa. E que casa foi essa que João recebeu Maria? Foi no Diante da coração. cruz havia uma casa física? Não havia. A casa que havia era o coração de João. E ali João recebeu Nossa Senhora. Então, quando a gente recebe Maria no coração, na casa do nosso coração, nós recebemos Deus. E aí, aquilo que Deus Sim. sonha para nós acontece. Seja de Sim. dom, seja de milagre, seja de cura. Então, Amém. é um caminho certo. Amém. Teve uma irmã que fez um comentário aqui que ela disse, né? Como diz a música, vai caminhar que na estrada eu vou te curar. Vou te curar. É bem isso mesmo, né, irmã? Vai caminhando. No caminho as abóboras Isso. se Miller, ajeitam. às vezes Deus precisa fazer isso conosco. Se Ele contar para nós onde Ele vai nos levar, a gente não vai. A gente não Verdade. vai. E a gente tem, diante do pecado original, os nossos olhos se fecharam em nós. Então a gente olha para nós, para aquilo que a gente pode ganhar e aquilo que a gente pode perder. Então a gente não olha mais para Deus. A gente olha para nós. E se a gente olha para nós, a gente continua se ferindo, porque a gente Sim. continua não escolhendo aquilo que Deus quer, mas aquilo que me Sim. favorece. Uma outra dica para essa irmã, eu sei que ela é da cidade vizinha aqui de Jaci, é ela fazer o aprofundamento de dons, né? É o segundo processo do módulo querigmático da renovação carismática católica, né? Sim. Que é o aprofundamento de dons. Então você vai fazer, é terceiro, na verdade. Vai fazer a experiência de oração, seminário de vida, as 9 semanas, depois vai fazer a experiência de oração e depois o aprofundamento de dons. Lá ela vai poder aprofundar bastante nessa questão de carismas, né? Eu recebi o dom de orar em línguas no seminário de Ó, dons. Eu nem que era da legal. comunidade ainda, eu nem sabia. Né? E foi Sim, ali que Deus veio e foi me ardendo. Mas havia no meu coração também esse desejo, né? Eu quero dizer também para essa irmã, vai praticando, clama o Espírito Santo sobre você e vai.
começa a ministrar consciente. Consciente, que logo então você vai se abrindo ao Espírito e ele vai começar a ministrar em você. Sim. Chegou mais uma pergunta aqui, irmão. Nosso tempo tá correndo, o pessoal tá mandando pergunta aqui. Eu acho que vai ser a última. Se alguém quiser, manda mais perguntas aí, se der tempo, nós vamos lá. Se eu não souber dar uma direção, um aconselhamento direito, eu ajudo a pessoa a piorar mais ainda? Desculpa, Miller, picou, eu não consegui te ouvir. Repete a pergunta para mim. Tá. A pergunta é mais ou menos assim. Se eu não consigo dar um aconselhamento direito para aquela pessoa, né? A pessoa pediu ali, se eu não souber dar um aconselhamento certo, direito para ela, eu pioro mais ainda? Sim. Irmãos, tem certas... Aquilo que a gente sempre ouve dizer, né? O silêncio, às vezes, ele fala mais do que a própria palavra. Então, se você não sabe o que dizer, fala para o irmão, eu vou rezar. Não, a gente não pode ter medo, Miller, de dizer a verdade. Às vezes a gente vai rezar, o irmão pede para a gente rezar, e às vezes Deus não coloca nada. Deus fica em silêncio. E a gente fica insistindo, nossa, mas eu preciso dar uma palavra para esse irmão. Eu preciso dar uma palavra. Nossa, já aconteceu muito comigo. E eu falava assim, Deus, meu Senhor não vai falar nada. Nada. E Deus... Não é possível. Aí eu orava mais em língua e eu clamava o Espírito Santo. Aí você abre a palavra ali para dizer que não vai, para não ficar em branco. E às vezes a gente tem... E aí entra a mentira. E a gente começa a querer ser Deus. Sim. Deus me colocou isso. A gente às vezes conhece um pouquinho da história do irmão. E aí a gente profetiza com palavras humanas. Verdade. E aí o irmão se apega àquilo que a gente falou e ele se bloqueia. Porque às vezes ele está querendo... Ele já escolheu o que ele vai fazer. Eu digo para ele, vai em frente. Então Deus fica em silêncio. Porque se Deus disser para aquela pessoa aquilo que vai ser revelado, muitas vezes ela não está pronta. Então, numas horas dessa, o que fazer? Fale a verdade. Irmão, eu não sei o que fazer, Deus não me colocou nada, eu vou rezar por você mais um pouco e a gente pode marcar outro dia para a gente se encontrar? E aí é hora de você bater o joelho. Você não vai deixar o irmão sem resposta. Sim. Você não vai deixar de rezar por ele, mas é necessário que você colha de Deus. Se Deus não te colocou nada naquela hora, fala isso pro irmão. Pega o telefone dele, pega o telefone dela, reza com ele todos os dias, se for preciso, pelo telefone. Não deixa ele desamparado, não manda ele embora sem nada. Sim. Mas você não pode ser Deus da vida dele, você precisa escolher de Deus o que Deus está falando. Se Deus não colocou nada, amém. Deus não colocou nada, não é a hora dele ouvir a resposta de Deus. Mas não deixa ele desamparado. Nós não podemos deixar as ovelhas sem pastor. Nós precisamos ser os intermediadores, né, das ovelhas com encontro com o pastor. Então, se coloque em oração, faça jejum, faça penitência e Deus vai falar. Deus vai falar. Mas não fale aquilo que Deus não falou. Não seja profeta, não seja fariseu. Seja profeta. Outra coisa, irmã, também é saber direcionar para outra pessoa, né? Olha, talvez, por exemplo, assim, ó, vamos caminhar para a Danusa, que a Danusa vai saber orientar certinho, a Danusa vai saber te aconselhar melhor. Então, assim, vai para ela, pede ajuda para ela, né? Isso também é muito importante. Sim. Irmã, a nossa live simplesmente voou. Nosso tempo acabou. Nós já estamos no fim da nossa live. A gente não pode abrir outra, porque a Danusa... nem vi passar. A gente não pode abrir outra live, porque a Danusa está aqui e você tem informação daqui a pouco, né? Então você não pode ficar mais com a gente, né? Não pode abrir uma segunda live, porque a Danusa está aqui. Então, você tem um minutinho aí para você se despedir para a gente encerrar essa live, querida. Muito obrigada, meus irmãos. Foi uma alegria estar com vocês. Esperamos vocês nas lives da comunidade. E amanhã e sexta-feira tem mais. Não deixem de acompanhar aqui na RCC, né, de São João del Rei. Tem muito mais de Deus. Então, não se esqueça, vida de intimidade com Deus, vida espiritual, uma vida simples. Deus abençoe. Muito obrigado, Miller, pelo acolhimento de cada um de vocês. E a gente espera vocês em Alfenas, né, quando essa pandemia passar. Ó, vocês estão esperando uma visita aí, nós fazemos questão, nós vamos aí visitar vocês, não estamos tão longe assim não, e também vamos marcar aqui um retiro para vocês virem aqui. Já está quase marcado aí com a Danusa, a gente tem que ver uma data aí, a gente quer você vir junto com ela então. Amém. Só marcar que a gente vai. Com a graça de Deus, se for vontade do Espírito, nós iremos.
Isso daí, ó, a live vai encerrar. Deus abençoe. Amanhã nós temos mais bate-papo carismático às 21h15 aqui no Instagram e às 20 horas, grupo de